Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Na aula de hoje falaremos sobre a linha de esquerda, ou seja, falaremos sobre Exu, falaremos sobre Pombagira, falaremos sobre Mirins, mas não só isso, também falaremos sobre alguns fundamentos de Umbanda, Quimbanda e não só, porque existem diversas religiões que trabalham com Exu e Pombagira. Então, eu vou passar alguns fundamentos diversos de Exu e Pombagira para vocês terem uma noção basicamente de como que funciona e como trabalha esta linha, que é tão vasta e tão poderosa, que muitas pessoas gostam demais, né? E que a gente pode notar que quando a gira de direita, nunca tem ninguém, muito pouco. Muitas vezes a assistência está vazia. Agora, quando a Exu e Pombagira lota. Por quê? Porque é a entidade que é mais perto do ser humano, é a entidade que a gente mais sente afinidade justamente por isso. Porque trabalha no nosso interno, trabalha com as nossas vontades, trabalha nessa questão muito interna, né? E as entidades que mais estão perto de nós no cotidiano. Então, muitas pessoas realmente sentem mais essa linha. Embora não seja bom vocês estarem muito ligados à esquerda, tá? E acabar esquecendo um pouco da direita. Então, foco, equilíbrio é muito importante. É a base da nossa religião, gente. Quando a gente fala Exu, pode ser tanto Pombagira, Mirim, quanto também pode ser o Exu em si, tá bom? Exu é um nome na qual as pombagiras também carregam. Então, quando a gente fala Exu, pode adentrar tanto Exu quanto Pombagira, quanto Mirins. A questão é que existe a divisão que a gente fala Exu mulher, que seria a Pombagira. A gente fala Exu Mirim, que seria a visão de Exu pequeno, não criança, pequeno. A gente também pode ver ali, quando fala Exu, a entidade, mas também o orixá. E tudo isso é muito diferente. Vocês já conheceram, né, o que é o Exu orixá. Agora eu vou falar para vocês o que são as entidades, que algumas pessoas chamam de Exus catiços, que seriam aqueles que vieram em terra, embora esse termo não seja muito usado dentro da Umbanda e também não é tanto assim apreciado. A gente não usa muito esse termo. A gente usa mais o termo Exu entidade, tá? E também dentro da Umbanda não é muito comum falar Exu mulher, a gente fala mais Pombagira mesmo, tá? Mas também não está errado falar Pombagira, Exu mulher, não está errado falar Exu mulher, tá? Em muitas cantigas vocês vão ver Exu mulher falando também, tá? E não tem problema. Essas entidades usam muito um termo chamado compadre e comadre, isso para se referir aos outros Exus que estão em terra, quanto também para se referir às vezes até mesmo à assistência. Por exemplo, boa noite, compadre, com que eu posso te ajudar? O Exu pode falar isso, sabe? Ou boa noite, comadre, com que eu posso te ajudar? Então, são termos que realmente acaba sendo visto, tá? No culto de Exu. E é um termo que, na verdade, usa com mais frequência em si. Antigamente, a gente via uma diferença entre Umbanda e Quimbanda. Não era uma questão de religião. Quimbanda era o nome dado à linha de esquerda antigamente. Não existia isso de linha de direita e linha da esquerda. Existia linha da Umbanda, linha da Quimbanda, que seria a linha de Exu, tá? Então não era necessariamente direita ou esquerda que se dizia, mas sim linha de Umbanda, linha de Quimbanda, entendeu? Então seria 7 linhas da Umbanda, 7 linhas da Quimbanda. Mas a gente não usa esse termo 7 linhas da Quimbanda, a gente usa o termo reinos da Quimbanda, que seria reinos de Exu, reinos de Pombagira, reinos da linha de esquerda. E eu vou explicar isso para vocês mais pela frente. Então, já saibam também este fundamento, tá bom? Que muitas vezes vocês vão ver uma entidade falando, eu sou Quimbandeira, mas que não é que ela trabalha dentro da religião de Quimbanda. Às vezes ela só trabalha na linha de esquerda, ela pode virar para a esquerda quando é uma entidade de direita, tá? Então, saibam a diferença, porque muitas pessoas às vezes acham que o Exu veio falando, eu sou da Quimbanda. Ele tá falando, eu trabalho com a mão esquerda, eu sou da esquerda. Não necessariamente da religião em si, Quimbanda, tá? Porque o Exu não vai ter religião, os espíritos não têm religião, eles descem conforme uma religião, quando aquela casa, aquele templo, aquele local trabalha como eles querem, da forma que eles querem, da forma que eles acham certo, né? Quando tem o respeito, quando tem os fundamentos, tudo certinho, aí eles descem. Mas não é porque o Exu desce na Quimbanda que ele é quimbandeiro, que ele é da religião de Quimbanda. Não é porque o Exu desce na Umbanda que ele é um bandista, não, tá? Exu, o espírito não tem religião. Existem pessoas que acreditam que você só pode cultuar Exu e Pombagira se você estiver num terreiro, tá? Mas eu penso que não. E uma outra questão, nem todas as casas de Umbanda trabalham com Exu e Pombagira, tá? Então não pense que vocês vão chegar numa casa de Umbanda e já trabalhar com Exu e Pombagira de vocês, porque não.
Não são todas as casas que trabalham, principalmente as mais tradicionais. Só que qual que é uma outra questão? Muitas casas não permitem também que sua primeira incorporação seja de esquerda. Muitas casas dizem que tem que ser de direita. Então também já saibam que às vezes vocês estão querendo ir para desenvolver uma linhagem de esquerda e talvez não vai ser a que você vai desenvolver primeiro, tá? Tem uma frase que diz: quer conhecer o médium? Conheça o Exu dele então. Porque o médium e o Exu são como se fosse reflexo e a pessoa, tá? Então o Exu seria como se fosse o espelho, o reflexo daquela pessoa. Então tudo que o médium tem escondido dentro de si, tudo que o médium tem guardado, o Exu vai refletir isso, tá? O Exu vai refletir. Mas, uma outra questão, tá? Se você tá vendo que o Exu tá vindo, falando tudo que o médium queria falar, mas que o médium não fala, se você tá vendo que o Exu tá vindo e tá te ofendendo, xingando, gritando, dando show, você pode pegar essas coisas e zarpa de lá, foge de lá, viu? Porque Exu, antes de tudo, é respeito, tá? Então o Exu não vai gritar com você, não vai te humilhar, não vai te expor na frente das pessoas à toa, não. Não é sempre, não é uma coisa que vai acontecer. Na maioria das vezes é ego do médium, é um médium ali fingindo incorporado, é um animismo, enfim, pode ser mil coisas, mas um Exu, que é Exu, não vai ficar dando show na frente de todo mundo, não vai ficar te expondo, não vai ficar gritando, não vai te ofender com palavras grossas e rudes à toa. Então, fiquem atentos em relação a isso. Se ele tá te dando um sermão que é para todos escutarem, é porque todos estão precisando escutar, que é diferente de humilhar e gritar, tá bom? Humilhar, gente, é apontar características e defeitos nas suas características, no seu jeito, na frente de todos. É maltratar, é bater, porque tem entidade, né, que vem que bate, Exu que dá tapa na cara das pessoas. Então não aceitem isso, não aceitem. Uma outra questão que é tanto quanto polêmica, dizem que Exu Mirim seria um herê da esquerda, né? Uma criança da esquerda, um cosme da esquerda. E não tá certo. Mirim vem de uma linguagem brasileira que significa pequeno, tá? É como se fosse um adolescente que desencarnou e então vem trabalhando como Exu hoje em dia nos terreiros, tá? Dizem que também pode ser um fragmento de Exu, um pequeno pedaço de Exu para acessar lugares menores ou mais difíceis acessos, entende? Porque Exu Mirim consegue acessar diversos campos. Tem alguns mirins que dizem que nunca veio em terra, que é um ser encantado, né? Que vem de outra dimensão e tem essas histórias. Nunca conheci um mirim que levasse essa história, nunca conheci mesmo. Eu não acredito nessa coisa, né? Penso que talvez possa existir sim algum mirim, mas não acredito que seja todos, tá? Porque tem gente que afirma que são todos. E o porquê que eu afirmo que não são todos? Porque o meu já passou a história de vida dele, sabe? Eu sei a história do meu, eu sei como ele foi, o que ele fazia. Então, assim, não concordo com isso, tá? Vocês vão ver muita imagem de Exu com chifre, com a pele vermelha, com pele de bode. É mais comum dentro da quimbanda, tá? Mas vocês vão ver às vezes. E isso é porque muitas casas gostam de fazer essa representação e essa alusão de Exu com o conceito de diabo cristão que existe. Porque por mais que a gente não acredite no diabo, não acredite no conceito de diabo, por mais que a gente não veja isso, e por mais que a gente também acredite que Exu não é um diabo, é para representar que ele também pode fazer trabalhos amorais e pode fazer feitiçarias e coisas que o diabo cristão faria, tá? E também para pôr medo, para ironizar os pensamentos cristãos, então por vários motivos. Mas dentro da Umbanda não é tão comum, tá? E a mesma coisa vale para imagens de pombagira com peito de fora. Dentro da Quimbanda é mais comum, dentro da Umbanda não. Dentro da Quimbanda é para representar feminilidade, liberdade, para representar ali uma mulher que não se põe dogmas, né? Que por que o homem pode ficar sem camiseta e a mulher não? Então, por vários outros significados. Mas dentro da Umbanda não é muito bem aceito, porque já pensam que é uma mulher que está se vulgarizando, se ridicularizando, e não é bem essa a intenção da imagem em si, mas muitas casas não aceitam. E tá tudo bem também. Juntando essa questão, vale ressaltar que nem toda pombagira é como é nas imagens. Magra, bonita, seduzente. Muitas delas podem ser sim gordas, tá? Podem ser pessoas acima do peso, sem problemas algum, tá? Algumas mais velhas, outras não, e tá tudo bem, tá? Tem pombagira que não usa coroa, e não é porque você acha que ela é uma rainha que ela tem que usar coroa. Por mais que a pombagira ali na imagem pode estar sendo representada com uma coroa, às vezes ela não usa, e tá tudo bem. Então, a gente não pode levar em consideração
tudo que a gente vê nas imagens. A gente precisa entender que a imagem é uma coisa, a realidade é outra, tá? O mesmo vale para Exu. Muitas pessoas olham o Exu lá, por exemplo, um capa preta, né? Com a capa preta, cartola, posturadão, branco, sendo que muitos Exus foram escravos também. Foram trazidos da África, trabalharam como escravos aqui no Brasil, e depois seguiu outro caminho diferente dos pretos velhos, né? E que no decorrer da história mudou um pouco a forma de levar a vida. Então, tem Exus que são brasileiros, que não tem nada a ver com a Europa. Tem Exus que são filhos de escravos, tem Exus que são... Nossa, tem Exus que simplesmente levaram uma vida super rica, mas também teve Exus que levaram uma vida super pobre. Então, tipo, não dá para levar em consideração. Mas uma questão é, não adianta você ir lá na internet e pesquisar História Pombagira Menina, que não é todas as histórias de Pombagira Menina que vai ser igual a que você carrega, né? Cada um tem uma entidade, cada um tem uma história. Aquela ali é a história de uma das milhares de pombagiras meninas que vem sobre a regência de uma força mestre, né? Existe a pombagira menina, que já não vem mais em terra. A primeira, ela não vem mais em terra, né? Então ela não vem mais e vem as falangeiras em cima da força dela, né? Vem as entidades em cima dessa falange. Então espíritos que vêm e recebem hoje em dia o nome de menina e trabalham na linha da menina, mas que não é a pombagira menina. Então você vai ver a história ali, né, de uma entidade que não é da sua. Tem um sistema de magia com Exus que usa nome cabalístico. E eu vou deixar aqui para vocês o nome cabalístico dos Exus e das pombagiras, que são nomes assim bem comum, tá? Aí eu vou deixar aqui para vocês o nome cabalístico dos Exus, que é um sistema que algumas pessoas trabalham, que você vai encontrar em algumas casas, tá? Que chama os Exus por este nome. Aí depois você dá uma olhada, vê aí o nome cabalístico do seu Exu. Enfim, mas é algo se aprofundar, estudando e conhecendo mais a fundo, tá? Eu não vou passar os fundamentos do porquê, o que é, o que não é pra vocês. Eu já passei os nomes, aí vocês procuram descobrir mais e conhecer mais a fundo, vocês por conta própria, tá certo? Então, agora vamos para uma outra pauta, para uma outra questão. Vejo muitas pessoas falando: eu tenho Maria Mulambo, eu tenho Maria Farrapo, quero cultuar Maria Padilha. Assim, você não vai deixar de ser... a sua pombagira, suas pombagiras não são algo ruim. Você não vai deixar de ser uma pessoa bonita, bela, porque você carrega Maria Mulambo ou Maria Farrapo. As pessoas têm uma visão de que, eu carrego Cacarucaia, eu sou feia. Porque eu carrego Rasga Mortalha, eu sou feia. Não é porque você carrega pombagiras que são mais velhas ou coisas assim, que também traz esse arquétipo de bruxa, que significa que são feias. Não, pelo amor de Deus. Tirem esses pensamentos da cabeça, tá? Mas vamos supor, se você quer cultuar Maria Padilha porque você acha o encanto dela poderoso e você quer usar para trabalhar com isso, beleza? Pode, tá? Pode, não tem problema. E tem quem acredite que com o tempo, você trabalhando e criando uma ligação tão forte com essa entidade, você pode até incorporar, tá? Você pode até incorporar com o tempo, de tanta conexão que você vai ter com aquela entidade, né? Só que vale ressaltar, sempre cuide mais do que você tem, tá? Você tá pegando compromisso com uma outra entidade? Perfeito, mas cuide também do que você carrega, não pode virar as costas para o que você carrega. E me perguntaram já, posso ter Exu de frente? Pode sim, tá? Isso varia muito da casa, mas eu acredito que pode. Até porque também tem uma diferença, gente, entre chefe de coroa e entidade de frente. A entidade de frente é aquela que vai estar sempre com você, né? E pode variar também, tá? Então, por exemplo, eu, Vitor, posso estar com o Caboclo Sete Flechas de frente hoje. Amanhã, durante um período, um acontecimento da minha vida, vai lá e pega o Cigano de frente. Aí depois, perante um outro acontecimento, vai lá e pega o meu boiadeiro. Então, a entidade de frente vai mudando conforme a necessidade e os momentos da sua vida. Já o chefe de coroa é aquele que manda na sua vida e não muda por nada. É ele e acabou. É ele que vai decidir tudo, é ele que vai dar o ponto final, é ele que vai ser a opinião concreta, entendeu? Então, às vezes eu posso trancar ruas de frente, mas o chefe da minha coroa é o cigano, entende? Então, é o cigano que vai comandar. O tranca-rua está de frente para trabalhar comigo e com o meu eu. Mas quem vai bater o martelinho e dizer o que é o que não é o cigano, que é o chefe da minha coroa. Então, é isso que vocês têm que entender. Normalmente, temos 3 visões de Exu. A gente encontra pessoas que têm 3 visões de Exu. E eu vou dizer para vocês quais são. A primeira, de que Exu, ele é um pai.
que ele é um pai, é um companheiro, um amigo leal, um escudeiro fiel, que tá ali para tudo que der e vier, que vai dar puxões de orelha se necessário, que vai dar ali o colo se necessário, e não tá certo, tá? Porque nisso a gente acaba romantizando Exu. A gente tem que entender que Exu é como se fosse nossa segurança, tá? Pense que ele é a nossa segurança e não de fato um pai. Eu entendo esse carinho, pra mim também Tranca-Ruas é como se fosse um pai. Mas por que que a gente tem essa visão de pai? Porque ele vai e nos dá colo se necessário, mas também puxa a nossa orelha quando preciso, né? Mas assim, gente, não fiquem falando Exu Tranca-Ruas meu pai, Exu Meia-Noite meu pai, Exu Mulambo meu pai, Exu Asa Negra meu pai. Isso não é muito legal, tá? É uma romantização. É muito melhor você dizer assim, Exu Tiriri meu guardião, Exu Calunga meu guardião. É muito mais assim, mais certo, tá? Muito mais certo, vamos supor. Vamos assim dizer, mais certo, tá? Então, pensem muito nesse quesito. Tem uma outra visão de Exu, de que Exu é um ser mau, ruim, que precisa ser batizado, confirmado, que precisa ser coroado, que precisa pôr ele para trabalhar na lei, que a gente precisa desenvolver o Exu, que a gente precisa ensinar o Exu a trabalhar, porque Exu é faca de dois gumes, que se não souber trabalhar vai te cortar, e que ele vai fazer o mal, que ele pode demandar, que ele pode fazer coisas ruins. Eu entendo, tá? Porque de fato, Exu é uma. É igual o machado de Xangô, né? Uma hora pode acabar te cortando se você não souber trabalhar. Então, é bem difícil. É bem difícil. Exu é uma energia que trabalha com a moralidade. Isso é um fato, tá? Ele faz aquilo que precisa ser feito, você gostando ou não gostando. Para muitas pessoas isso não é legal. Então põe máscaras nos Exus. Faz os Exus trabalharem de outra forma, indiretamente, tá? E tem casas que aceitam isso, tem médiums que aceitam, tem entidades que aceitam, tem entidades que não aceitam, tem casas que não aceitam e tem médiums que não aceitam. Então isso pode variar muito, tá? Eu entendo que o Exu, ele é um ser muito certo do que ele tem que fazer e do que ele não tem que fazer. Eu confio no meu Exu, eu confio na minha pombagira, eu confio no meu sagrado. Então eu sei que eles só fariam o que precisa ser feito, né? Eu entendo que eu não precisaria pôr eles para trabalhar perante uma lei ou uma ordem, porque eles já são a lei, eles já são a ordem. Então não tem a necessidade de eu ir lá e fazer algumas ritualísticas em cima, né? Do Exu. E tem gente que também fala que pra você poder trabalhar com Exu, você tem que ver o nome. Porque se for, por exemplo, Exu Matança, muita casa não trabalha com Exu Matança. Daí vai lá e fala assim, não, você tem o Tranca-Ruas então. Você tem o Exu Marabô, que é o que todo mundo conhece e que o dirigente vai ter culhão pra poder trabalhar em cima. Então pega o seu, passa pro fundo e puxa um outro pra frente. Entendeu? Então isso é bem difícil também. Então fiquem atentos e saibam muito bem sobre todas essas coisas. Saibam onde vocês vão trabalhar, saibam como vocês vão trabalhar. E é uma outra visão que as pessoas têm de Exu é que Exu é o demônio, que o Exu é o diabo, que o Exu é o tinhoso, né? E isso vem muito da época do colonialismo, né? Já é uma coisa antiga, mas que também tem um livro de José Maria Bittencourt que se chama No Reino de Exu, que é, assim, um livro na qual reforça muito esse estereótipo, tá? E que é um dos motivos pela qual essa visão de Exu é desse jeito. Então o livro No Reino dos Exus traz essa visão de Exu que não é tão boa, tá? E que reforça alguns conceitos cristãos que não é tão legal, que a gente não bate muito com a Umbanda, com a Quimbanda, mas tudo bem. Agora, o que a gente tem que falar sobre essa questão, essa visão de que Exu é o diabo? Que Exu é o diabo para quem é o diabo, e Exu é o anjo para quem é o anjo. Exu, ele pode ser o diabo, Exu pode ser o anjo, ele pode ser o bom, mas ele também pode ser o ruim. Exu, na verdade, é o positivo em meio ao negativo, é a luz em meio à escuridão, é o caminho em meio aos obstáculos. Exu é o direcionamento, mas ele trabalha muito com a nossa intensidade interna, com a nossa repressão interna, com as nossas dores internas, com o nosso esconderijo interno, porque todos nós temos nossos demônios internos e o Exu ele trabalha com tudo isso. Então, para muitas pessoas isso é ruim, né? E como muitas pessoas, lembra que eu falei que o Exu é o espelho do médium? Então, se a pessoa tem um monte de demônio interno, e se o médium em si já é um demônio, o Exu também vai trazer muitas características disso, né? Então por isso que existe Exu, para trabalhar em cima dessas questões internas do médium em si. E vale ressaltar que, quando eu falo Exu, também envolve pombagira e mirins, tá bom?
Ai, o meu Exu não pode demandar. Ai, o meu Exu não demanda. Ai, eu não aceito que o meu Exu demande. Se o seu Exu vê que você está sendo demandada, que você está sendo atacada, que você está sendo humilhada, que você está sendo maltratada, você acha que ele vai ficar de braços cruzados vendo você sofrendo assim? Não vai mesmo. Você acha que se demandarem você, ele vai pegar e você vai falar assim, Exu, por favor, não manda de volta. Ele vai falar, tá bom, faço como você bem entender. Ele não vai deixar isso barato. Ele não vai, ele é uma força moral. Ele vai devolver sim para a pessoa. Ele vai fazer o que com a energia? A energia tem que ser recebida e enviada. É uma troca sempre, né? Exu não é uma fita isolante que vai lá tampar aquela energia. Ele não é isso. Exu é a energia. Exu é o movimento. Então, se ele é o movimento, como que você vai isolar aquela energia ali? Não tem como. Ele vai fazer o movimento daquela energia. E, consequentemente, vai ser um ciclo, né? Vai vir, você vai receber. E aí ele vai devolver. Entendeu? Então é isso que vocês têm que entender. Assim, justamente por Exu vir com as nossas densidades internas, com as nossas coisas internas, ele consequentemente já não tem aquele problema de te entender quando o assunto é você desejar luxo, você desejar dinheiro, você desejar um companheiro, você desejar uma companheira, desejar alguém ao seu lado e coisas assim. Então o Exu normalmente vai trabalhar para dinheiro, para amor, para vingança, para proteção, para tudo aquilo que você tem interno que você está desejando, tá? Então nunca tenha problemas em pedir para Exu algo, que Exu sempre vai saber o que você está querendo, tá? Claro que ele vai pesar numa balança, ele vai ver direitinho, ele vai ver se você merece ou se você não merece, se é justo ou se não é, se tá certo ou se não tá, tá? E também Exu não é seu escravo, então ele não vai fazer tudo o que você quer quando você quer e da forma que você quer. Mas Exu vai pesar numa balança e vai ver, tá bom? Exu vai ver. Então se você tá falando ali pra atacar um inocente, atacar uma criança num ventre, coisas assim, o Exu não vai aceitar. O Exu não vai aceitar. Na maioria das vezes, né, eu espero que a maioria dos Exus não aceitem, tá? Mas nunca conheci um Exu que aceitaria fazer isso. Então, os Exus pesam tudo muito bem antes de fazer, tá certo? E, consequentemente, por Exu trabalhar com essas questões e fazer pôr pra fora tudo que a gente tem interno, então tudo que a gente tem ali internamente ele vai fazer a gente pôr pra fora, muitas pessoas falam, depois que comecei a trabalhar com a minha pomba gira, com, meu Exu, com a minha Exu mulher, eu comecei a gostar de pessoas do mesmo gênero, ou então eu me identifiquei como pessoa trans. Eu acho que a pombagira tá me deixando gay. Gay o caramba, você sempre foi, você só tava ali reprimido dentro de você mesmo. Pombagira só põe pra fora. Muitas pessoas dizem que a pombagira rosa negra é a pombagira protetora dos gays e da comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque falam que ela é a pombagira que faz os seus médios pôr muito pra fora todas essas questões de sexualidade, gênero, com muita facilidade, né? Mas não é só ela, todas as entidades, principalmente Pombagira em si, vai trabalhar muito assim pro seu eu interior. Então, ela vai pôr pra fora, tá? Aquilo que tá reprimido. Então, se você quer ser feliz, se você quer ter um companheiro, uma companheira, mas você não gosta daquela figura, se não é a imagem que te agrada, ela vai fazer você ela não vai fazer você gostar, no caso, ela vai fazer você pôr pra fora o que você realmente gosta, entendeu? Ela vai te ajudar a superar essas coisas e fazer você entender quem você realmente é. Então a pombagira não vai te deixar gay, a pombagira não vai te deixar trans, porque isso não é coisa que se deixa, isso é coisa que se nasce sendo, gente. Então, se você viu alguém que se tornou gay ao ver dos outros, quando começou a trabalhar com pombagira, vocês vão lá e falam assim, não, 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 ele não se tornou gay, ele nasceu gay. Muito importante ressaltar que na maioria das vezes as pombagiras trabalham do lado interior do médium, enquanto o Exu trabalha do lado de fora do médium, trabalha do lado externo do médium, olhando ali, rondando o médium e fazendo as coisas acontecerem, tá? Normalmente Exu trabalha mais com esse lado de proteção, com esse lado mais de caminhos, enquanto a pombagira trabalha mais com o quesito de fazer seus sonhos se tornarem realidade, você conseguir alcançar aquilo que você deseja. Ela trabalha nessas áreas do desejo, tá? Então também faz você pôr pra fora o que você tem guardado. Então isso é muito bom, porque é uma entidade perfeita para trabalhar com perdão, amor próprio, aceitação, mas também para descobrir quem você realmente é e ainda por cima conquistar as coisas que você deseja, né? Mas também é importante, tem muita gente mulher que só cultua pombagira e tem muito homem que só cultua Exu. E tá errado, tá errado. Tem que trabalhar com os dois, tem que cultuar os dois, tá certo? Então é uma questão que você deve sim entender.
Dentro do culto de Exu, vocês vão ver muito claramente representações de bichos, em um alguidar, em um prato com barro, com uns tridentes, com símbolos assim, uma cabeça de galinha, umas coisas assim. Eu vou deixar fotos aqui para vocês verem, né? Isso eu já não estiver deixando passando. E o nome disso é assentamento, tá? Assentamento nada mais é do que uma manifestação daquele Exu física, tá? Daquela pombagira física. Então eles vão pegar elementos, tá? Nossa, gente, muitos elementos. São ímãs, são sementes, são minérios, são pós, são... Por exemplo, para Exu do ouro, geralmente se usa até ouro em si, tá? Em uma certa quantidade, em certos pedaços. Então, gente, são terras de várias partes do mundo, da cidade, dos 4 cantos do mundo. Tem gente que precisa pegar terra de cemitério, terra de encruzilhada, terra de pontos específicos, tá? Tem pessoas que usam cédulas de outros países, cédulas do país que tá em si. Tem búzios, tem pimentas, tem... Nossa, são tantos elementos, tudo para tentar representar ali o corpo físico daquela entidade. É como se fosse um portal aberto ali, tá? Constantemente aberto para a ligação mais rápida e fácil com aquela entidade ali presente, tá? Com aquela entidade ali que você trabalha. A questão é que o assentamento é realmente muito necessário, porque muitas pessoas falam, eu vou assentar meu Exu, vou assentar meu pombagira. É necessário? Não é, tá? Às vezes uma firmeza é mais importante e mais útil para você do que de fato um assentamento. Assentamento, na verdade, é algo para pessoas que já estão ali dando uma consulta, que estão fazendo trabalhos já muito grandes, que está atendendo muito público, que está jogando cartas e coisas assim. Então é uma segurança, tá? É uma segurança. Então dentro da Umbanda, normalmente a gente não faz assentamento, a gente faz o quê? A gente faz firmezas. Que aí a gente pega um alguidar, coloca assim elementos também, isso e aquilo, mas a gente não chama de assentamento porque o assentamento coloca ali sangue, tá? O sacrifício é feito. Já dentro da Umbanda, como não são todas casas que fazem sacrifício, existe casa que faz, tá? Mas tem Umbandas que não fazem, então... E fazem uma firmeza em vez de fazer um assentamento. Pegam e fazem uma firmeza. Coloca ali uma imagem do Exu, coloca ali uns símbolos, umas coisas assim, tá? Colocam ali, às vezes cobre com argila tudo, cobre com cimento, cobre com algum elemento ali e coloca ali de segurança. Faz dentro de um vaso de planta, pega um cactusão ou uma espada de São Jorge, coloca ali fundamentos, tampa, esconde, ninguém descobre, ninguém sabe, ninguém vê, tá? Então tá tudo bem também. Tem pessoas que vai assentar Exu caveira e vai no cemitério, pega osso de caveira, pega osso de pessoas que já faleceram. Gente, por favor, não mexam, não invadam o cemitério, não pegue osso de gente que morreu, não roubem nada do cemitério. Gente, é crime. Gente, vocês podem ser presos. Então, por favor, não pegue crânio para fazer assentamento, não pegue nada assim. Não é bom, não é bom. Evitem ao máximo, por favor. Eu imploro para vocês, tá? Não caiam nessa. E antes que vocês perguntem o porquê que precisa ter sangue no assentamento, é porque o sangue é movimento, o sangue é o que dá início, o sangue é o que dá vida, né? A gente tem muito sangue e água no corpo, então se usa água, se usa sangue, se usa ervas, né? Que vai macerada na água às vezes. Então são várias coisas que precisa, tá? O sangue é justamente para dar a vida. Só que também tem uma questão, o sacrifício do animal nunca é feito em vão, né? Nunca é feito em vão e não é desperdiçado. Então, quando vai lá sacrificar o bicho, não tortura o bicho, como é feito nos matadouros, nos lugares que vai sacrificar animais, às vezes para comer, para levar no açougue e chegar até o seu prato, tá? Então, se você julga um sacrifício de quimbanda, de candomblé ou de umbanda que faz sacrifício, olhe bem para o seu prato, tá? Olhe bem, veja se com o animal vivo, ninguém fincou um gancho e pendurou ele assim, deixou sangrar, porque tinha que deixar ele torturando ali, sofrendo, para a carne ficar macia, tá? Porque muitas das vezes penduram aqui, ó, um gancho e deixa ali o animal sangrando, morrendo aos poucos, ou coisas assim, para a carne ficar macia, tá? Então, dentro da quimbanda, das religiões que fazem sacrifício, não tem isso. Vou dar um exemplo, tá? Eles pegam o animal, ó o pochaco, eles pegam o animal, fazem um encantamento no animal, tá?
para o animal ficar imóvel, paralisado, né? Principalmente galinha. A galinha fica assim presa, parada, e podem soltar que o animal fica ali, ó, fica ali, tá? E o animal começa a entender o porquê daquilo já. Eles começam a entender o porquê estão sendo sacrificados, que está sendo feito com muito respeito, né? A gente agradece a vida do animal, isso e aquilo, e com uma única faca muito afiada já passa no pescoço e já mata, já morre. Então não tem tortura do animal, não tem sofrimento, tá? Aí derrubam o sangue, que é o que precisam. Às vezes pode precisar das patas, da cabeça, de outras partes também, mas que isso você não iria comer, né? Você não iria comer. Vou fazer pé de frango, 2 pés de frango, 2 pezinhos só, você não vai comer 2, né? Então eles tiram, colocam pro Exu, colocam ali as coisas, né? Às vezes colocam na porteira também de casas, enterram, enfim. Aí o que normalmente eles fazem? A carne que sobrou, eles vão... As penas às vezes eles também utilizam, mas não é sempre, tá? Aí a carne, eles geralmente se reúnem, fazem ali uma panelada de comida, comem e boa. Às vezes eles doam para morador de rua também, a comida já feita. Então, olha que ato bonito. Gente, é tudo reaproveitado, é tudo usado, sabe? Então, eles fazem para a comunidade em si, para todos ali presentes. Não é só uma matança doidado. Eles não são psicopatas, gente, pelo amor de Deus. Tem casos de que, de fato, eles não matam animal para consumir, aí sim para poder matar mesmo. Que é quando você tá muito carregado, doente, quase morrendo, ou coisas muito específicas, que eles pegam o galo, passam em você todo, passam em você, fazendo rezas, orações, cantigas, e depois sacrificam também sem tortura, tá? Sem deixar sofrendo, para poder matar o que tem com você. Então, é para um ritual muito específico, porque vai passar pro animal em si os problemas para te deixar livre, tá? Então eles estão fazendo uma troca. Vocês já ouviram falar do ritual troca de cabeça? É como se estivesse fazendo uma troca de cabeça com aquele animal. E aí eles matam, entendeu? Então é pro próprio bem da pessoa. E não porque eles são sádicos, são maus, ou porque eles têm prazer na morte. Não é isso, tá? Então, antes de vocês julgarem o sacrifício dentro da quimbanda ou dentro do candomblé, por favor, pensem antes de falar. Um assunto que está sendo muito falado ultimamente é: dá para descobrir o Exu e a Pombagira através dos búzios? O que vocês acham? O que vocês me diriam? Existe mais de 200 espécies de búzios no mundo e mais de 4.000 religiões no mundo. E, além disso, em torno de 200 a 300 religiões que existem no mundo, elas cultuam ancestrais. E dessas 200 e 300 religiões que cultuam ancestrais, muitas também cultuam Exu e Pombagira, tá? Não é só Umbanda, não é só Candomblé, tá, gente? Não é só Quimbanda. Existem outras práticas religiosas que também trabalham com Exu e Pombagira, tá? Então não dá pra resumir só a isso. Vocês acham que perante a tantos búzios, tanto sagrado, tanta vertente, tanta crença, tanta coisa, vai existir só os búzios de candomblé, que geralmente é jogado dentro do candomblé, para ver os odus? O Meri de Logum é o método que você joga os 16 búzios para ver os odus das pessoas. Com isso, vocês conseguem dar um suporte, uma mensagem, e também descobrir o orixá da pessoa, descobrir qual é o orixá que está perto dela, no caso, né? Descobrir o que está acontecendo, o que não está acontecendo na vida da pessoa. E é um oráculo muito conhecido. O Meri de Logum é um oráculo muito complexo e não é qualquer um que pode jogar, né? Mas qual que é a questão? Realmente, eu entendo esse método não poder ver Exu entidade, e sim apenas os orixás. Só que qual que é a questão? Não é só esses búzios que existem. Existem búzios de confirmação, búzio de Exu, existe o búzio de Meri de Logum, existem muitos outros. Existem muitos outros búzios, gente, tá? Então não dá pra falar que é só esses que dá. Tem um sistema de búzios também que eu acredito que seja entre 12 a 15 búzios, onde cada búzio responde uma entidade. Então tem uma caída ali que é o tranca-ruas, uma que é o mangueira, né? E, gente, sem falar os conhecimentos próprios que às vezes pessoas criam, né? Às vezes um oraculista cria seu próprio sistema de jogo ali. Não tem problema. Então, por favor, né?
pensem, não é porque só existe o que você conhece, ou porque você só sabe do Mério de Logum, o Búzios de Candomblé, vou falar assim, que é mais fácil de vocês entenderem. Que significa que é só aquele que é certo, ou aquele que funciona. Claro que aquele ali não é todas as casas que vão conseguir analisar ali um Exu ou uma pombagira, né? Mas não pode falar que sim ou que não. Isso não existe verdade absoluta, gente, pelo amor de Deus. Olha o tanto de prática, olha o tanto de búzios, olha o tanto de cartomantes e oraculistas que a gente encontra por aí. Vocês acham mesmo que não dá? Tem o oráculo de ossos também em algumas casas que dá pra descobrir quem que é o Exu, quem que é a pombagira. Dentro da Umbanda, bem antigamente, mas bem antigamente tinha o jogo da lobaça, que é o jogo da cebola, onde corta a cebola em quatro ou então no meio, né? E aí você joga ali, dá pra descobrir em algumas casas. Então, gente, por favor, tá? Por favor, não queiram afirmar que não tem como ver perante a tantos jogos assim. Existe 7 reinos principais dentro do culto de Exu e Pombagira, que é como se fossem moradas dos Exus. Seria o local onde aquele Exu corresponde, aquele local de força daquela entidade, tá? Por exemplo, Tranca-Ruas das Almas, Reino das Almas. Tranca-Ruas das Encruzilhadas. Exu Tiriri da Calunga, Calunga. Maria Mulambo da Lixeira, Lixeira. Maria Padilha da Lomba, Lomba. Vocês entenderam, né? Então entendam e pensem que é como se fosse 7 linhas de Umbanda, só que da esquerda, tá? Porém tem suas subdivisões, Então dentro de um único reino existem vários outros, tá? Então entendam isso. Eu vou falar para vocês os 7 principais, e se vocês quiserem conhecer mais a fundo os outros reinos, vocês pesquisem, vocês estudem, que vocês vão encontrar mais conteúdo sobre isso. Cada reino normalmente é chefiado por um Exu e por uma pombagira, e isso pode variar conforme a casa e conforme a vertente de quimbanda ou de umbanda que aquela casa trabalha. O mais conhecido e mais falado é o reino da encruzilhada, que é chefiado por Exu, rei das 7 encruzilhadas, e pombagira, rainha das 7 encruzilhadas, que é um reino onde tem qualquer tipo de encruzilhadas. A gente entende que onde tem uma encruzilhada, tem ali um portal, tem um reino. Então, encruzilhadas perto de praia, encruzilhadas perto de matas, encruzilhadas dentro do cemitério, encruzilhadas, enfim, encruzilhadas da rua, encruzilhadas da estrada. Então, tudo isso a gente entende como se fosse encruzilhadas. Ou seja, já aí vocês viram várias subdivisões que existem, né? Pombagira, Maria Farrapo da Estrada. Pega qual energia? Do reino da encruzilhada. Tem uma pombagira conhecida como Maria da Esquina, que não é uma pombagira muito conhecida. Tem uma também é chamada de 7 esquinas, né? Pega qual caminho? Do reino das encruzilhadas. Então vocês estão entendendo essas subdivisões, certo? Mas procurem mais a fundo. E cada subdivisão fala um pouco sobre o Exu e aquela pombagira que a pessoa carrega, tá? Normalmente, Exus de encruzilhada trabalham com o preto e o vermelho, tá? E, além disso, uma outra questão é que se o seu Exu e sua pombagira de frente trabalham, né, com essa correspondência, se o seu Exu é de frente ou sua pombagira de frente, seja qual for a sua entidade de frente, no meu caso seria o Tranca-Ruas, o reino que aquela entidade de frente minha de esquerda trabalha, às vezes pode refletir um pouco em mim, tá? Eu digo que os Exus não são signos. Por exemplo, características de filho de dama da noite. Não acredito nisso. Porque não é todos que vão ser igual, não é uma coisa assim. Não existe esse negócio. Porém, uma questão é, o reino que aquela entidade vem interfere um pouco na sua vida, sim, tá? E como que o reino da encruzilhada, para quem tem gente de encruzilhada de frente, se você tem a sua entidade de frente da linha de esquerda, é da encruzilhada, o que você tem que ficar atento? Vamos lá. Significa que você é uma pessoa que tem um bom caminho para ser líder. Você é uma pessoa que sabe guiar as pessoas no caminho, sabe guiar as pessoas para se direcionarem, né? Porém, você tem que tomar cuidado para você não tropeçar no meio das suas próprias pernas. Porque você é tão rápido, tão ligeiro, tão esperto, mas que às vezes você vai acabar tropeçando nas suas próprias pernas, viu? Então, cuidado. Porém, além disso, a gente pode encontrar também um outro reino que é muito conhecido e muito falado, que seria o reino do cruzeiro, que muitas pessoas falam. Ah, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. É esse cruzeiro aí. Mas não só. A gente pode ver vários cruzeiros. Quando a gente tá viajando, né? A gente tá andando assim de carro, a gente vê geralmente uma cruzinha assim,
O que é aquilo ali? Ah, é porque alguém morreu ali, né? A gente escuta falar, alguém bateu o carro ali e morreu. Então, essas cruzinhas que vocês veem assim, já são cruzeiros também. Mas a principal, a ponto de força geralmente maior, e aonde todo mundo geralmente vai deixar ali trabalho para entidades que vêm da linhagem de cruzeiro, é a cruz mestre do cemitério. Aquela cruz que geralmente fica bem ao meio do cemitério, né? Bem ao meio, e uma cruz alta, grande. Esse seria o reino do cruzeiro, tá? E que os médiuns que têm uma entidade de cruzeiro de frente, geralmente são pessoas que têm uma facilidade em ser esponja energética. Então, por onde passa, vai absorvendo tudo que é carga, vai puxando tudo que é carga. Só que por outro lado, sabem manipular uma energia, sabem trabalhar com o plano espiritual perfeitamente. Só precisa confiar em si, confiar nos seus estudos, confiar na espiritualidade, estudar bastante, que vai ser uma pessoa que tem um conhecimento assim da espiritualidade gigantesco e vai conseguir manipular energias a seu favor de uma forma sem igual. Agora vamos falar sobre o reino da Macaia, o reino das matas, o reino que é tão forte e poderoso, tá? Que vem geralmente muitos Exus com nomes de animais, tá? Exu cobra, Exu pantera negra, tem Exus morcegos que também correspondem no reino das matas, tá? É um reino onde vem muitas entidades com nome de animais. Mas não só, por exemplo, Exu arranca-toco, Exu treme-terra. Então, tem vários nomes também que fazem alusão às matas em si. Muitos nomes de Exus que correspondem nessa linha, vocês vão ver que parece o nome dos caboclos, tá? E tá certo, é assim mesmo, tá? Vocês não precisam se assustar. Mas não só, também tem, por exemplo, a pombagira Maria Figueira. Então, nomes assim de árvore também, às vezes podem ser associados. Por exemplo, Exu Mangueira. Embora o Exu Mangueira não seja um Exu necessariamente da árvore de mangueira, mas sim também do mangue de boi, né? Mas tem alguns que vêm sim na força das matas. Por um lado, os médiuns que carregam uma entidade diferente da linha das matas são pessoas que têm uma coragem, uma garra sem igual, que vão à luta, que fazem acontecer, que vão lá e dão um estrago. Faz tudo o que tem que ser feito e você ainda lá tá no comecinho. Eles são muito ligeiros, muito rápidos, muito astutos, só que tem uma grande tendência a ser autoritários, tem uma grande tendência a ser pessoas assim muito fechadas, muito mandonas, reclamonas. Aí é um saco, né? Então você tem que tomar cuidado com essa questão, se você tem Exu de matas de frente ou pombagira de matas de frente. Um outro reino que é muito conhecido é o reino da Calunga, tá? Que existe a Calunga pequena e a Calunga maior. A Calunga pequena ou a Calunga maior seria a praia, tá? Porque é um lugar onde muitas pessoas morrem, muitas pessoas desaparecem, ali tem muitos corpos, muitos mistérios enterrados ali, vocês nem sabem. Agora, o reino da Calunga pequena, o reino pequeno da Calunga menor, seria o cemitério, que é onde a gente tem coisas enterradas ali. Muitas coisas a gente conhece, né? Não tudo, mas tem muita gente enterrada ali, né? Já o cemitério maior, a Calunga maior, seria o mar, porque é uma coisa vasta, gigantesca, né? Mas que também é um grande cemitério, não só de gente, como de barcos, aeronaves e outras coisas assim, submarinos, né? Então é um grande cemitério mesmo. Até mesmo de animais. Mas enfim, o reino da Calunga Menor é um reino onde geralmente fica entidades que são conectadas à morte, tá? À morte, ao fim de ciclos, que ajudam no desprendimento da carne, do espírito que está se desprendendo, tá? E assim, sensacional, tá? São linhas assim de trabalho que eu falo, caramba, são uma linha de trabalho que a gente nota que entidades geralmente muito intensas, muito sérias, muito bravas, tá? E que é uma linha chefiada por Exu Rei das Sete Calungas e Pombagira Rainha das Sete Calungas. Ou vocês podem encontrar também com o nome Exu Rei dos Sete Cemitérios e Pombagira Rainha dos Sete Cemitérios, mas não é tão comum. Geralmente quem tem Pombagira ou Exu de frente que vem com essa linhagem de cemitério são pessoas que todo mundo procura para desabafar, para conversar, e é uma pessoa assim que guarda segredos, que consegue guardar seus segredos, que consegue tudo que você contar, eles vão guardar, você não precisa se preocupar. Vai ser uma caixinha ali de segredos para você. Só que, por outro lado, são pessoas que têm uma tendência a sofrer de problemas de saúde, tá? Então sempre tem que estar muito em alerta com essa questão da saúde em si. Também podemos encontrar o reino das almas, que é um reino
normalmente, onde as pessoas, as entidades em si, né, perdão, as entidades usam branco com preto, tá? É um reino que não adianta, todo mundo vai passar, a gente vai morrer, a gente vai pra lá. Porque é um reino que é o grande tumulto, é o reino da camada espiritual, assim, mais caos, tá? Mais caos, mais barulhento. São, assim, aonde vai os espíritos lamentarem, não quero morrer, não aceito que eu morri, não aceito, não aceito. Pensem como se fosse o reino do purgatório, tá? O reino, assim, onde vai as almas. As almas passam, você morreu, você já vai direto para o reino das almas. É um reino, é um local, é um espaço onde os espíritos, assim que falecem, já se encontram. Todos eles, você vai ver todos os espíritos assim ao seu redor, tá? Muita gente pode associar também ao umbral, tá? Muita gente faz essa associação. Eu não faço essa associação. Eu não faço associações, na verdade, tá? Nada. Mas, então, tipo, que eu falo reino das matas, não associo uma mata, uma cachoeira com uma mata, alguma coisa assim. Não associo nada, tá? Mas tem gente que gosta de fazer essas associações. Então, tem gente que gosta de remeter o reino das almas como se fosse um umbral, aquele inferno, sabe? O purgatório. Mas é um tumulto que só a gente. É um local barulhento, onde a gente escuta muita coisa. E que por causa disso, geralmente, os médiums de entidade, de pessoas que têm entidades de almas de frente, por exemplo, eu tenho o Tranca-Rua das Almas. Geralmente são pessoas que têm muitos problemas psicológicos. São pessoas muito tentando a ideia, muito bagunçado das ideias. São pessoas assim, muito assim, meio melancólicas, aí depois já estão assim, bravas, depois já fica meio que depressivo, e aí depois já tá ansioso. É uma pessoa que não bate muito bem, que precisava de um psicólogo urgente, tá? Porque é muita coisa, muita energia, só que também são pessoas que se pegam para fazer um trabalho, cara, sensacional. Chefiado por Exu Rei das Almas e Pombagira Rainha das Almas, este reino também pode corresponder em hospitais, velórios, lomba e entre outros reinos, até mesmo dentro da calunga, né? Então, aonde tem espírito, esse reino corresponde. Aonde tem morto, esse espírito corresponde, tá? Então, é uma linha bem pesada, tá? Que trabalha com umas coisas bem, bem densas. Um reino muito trabalhado por mim e que eu gosto muito é o reino da Lira, que é o reino onde corresponde minha pombagira. É um reino na qual trabalha-se com energias de sexo, prazer, com desejos, com aquela questão de querer, de posse, sabe? Então, tudo aquilo que a igreja põe como errado, ali está presente. Dentro desse reino, a gente encontra Exus e Pombagiras que carregam o nome Inferno, tá? No seu nome. Pombagira Maria Padilha, Rainha do Inferno. Pombagira Maria Figueira do Cabaré, entendeu? Cabaré, Inferno, são nomes que geralmente atuam dentro do reino de Lira. Pombagira Maria Navalha do Cabaré. Então, essa linha de malandragens também desce dentro do reino de Lira. São linhas assim que trabalham sim dentro do reino. Entidades que trabalham no reino do dinheiro também são muito bem-vindas nesse reino e é ali que eles fazem moradas, como Exu chama dinheiro e Exu do ouro, tá? Os ciganos também, tá? Exu cigano, Pombagira cigana, Pombagira do Oriente, descem dentro desta linha sim, tá? Então é uma linha que eu gosto bastante, porque quem tá precisando de dinheiro, quem tá precisando de ajuda no amor, quem tá precisando de autoestima, é tudo com essa linha, entendeu? É uma linha poderosíssima, poderosíssima. E que não que as outras linhas não sejam, mas eles trabalham mais com uma questão de limpeza, de descarrego, e essa é uma linha mais de atração, entendeu? É uma linha que puxa muita coisa. Só que quem tem entidade do reino de Lira de frente tem que tomar cuidado para não ter relacionamentos curtos, sabe? Não consegue manter um relacionamento assim muito duradouro, experimenta várias pessoas e não se dá bem com nenhuma. E pessoas às vezes que podem ter tendências a beber bastante ou fumar, vícios em geral, tá? Então tem que evitar um pouco. Pessoas que às vezes pode ser um pouco, que gostam de gastar, que gostam de ver como se não houvesse um amanhã,
tá? Porque é um reino do bordel, do cabaré, da festança, das casas noturnas, das apresentações, né? Então, tem esse ponto negativo. Porém, quem tem essas entidades de frente, geralmente não acha o amor delas da vida fácil. Porém, quando acha, fica pelo resto da vida. Além disso, como o cabaré, no caso, seria aquelas casas de apresentações como teatros, né, que a gente pode encontrar muito na França, ou seja, não é nenhum prostíbulo, mas sim um local de apresentação. Então a gente pode ver, às vezes, mulheres usando umas roupas assim, chamativas, umas coisas tipo Carmen Miranda, sabe? Então, isso utiliza muito da criatividade da moda, né? Usa muito da energia da moda, das vestimentas. Então são pessoas que geralmente também gostam de estar bem arrumados, que têm sorte em jogos, tá bom? Tem sorte em jogos, mas não é porque eu tô falando isso que você vai apostar em tigrinho, que você vai apostar no jogo do bicho, que você vai apostar nessas coisas, tá? Caso você tenha Exu ou Pombagira de Lira diferente. Então fique esperto com isso. Não é pra ficar apostando. Eu não sou a favor de jogos de azar, não tô divulgando jogo de azar nenhum aqui, não. Mas também são pessoas, né, que têm uma criatividade muito sem igual, muito sem igual. E isso também decorrente essa questão das roupas que elas usavam, isso e aquilo, né? E além disso, é uma linha que usa muito a cor dourada e vermelho, tá? Também usa o preto. E não só, é uma linha chefiada por Exu Lúcifer ou Exu Lucifer, mas também Pombagira Maria Padilha, tá? Porém, muitas casas não aceitam também o Exu Lúcifer ou Lucifer. Então ele vem com o nome Exu Rei das Sete Liras, tá? Então ele vem com este nome. Porém, tem casas que você vai ver corresponder Exu 7 da Lira nessa regência, nessa chefia. Então, é bem complexo isso mesmo. Já a regência de Maria Padilha na casa, nem todos deixam o nome dela de Maria Padilha. Vocês vão encontrar, às vezes, falar Pombagira Rainha das Rainhas. É a Pombagira Maria Padilha ali, tá bom? Rainha das Marias. É ela. Pombagira Maria das Marias. É ela. Se você vê falar Pombagira Rainha do Candomblé, é a Maria Padilha também. E isso porque a Maria Padilha tem todos esses arquétipos, tá? De ser a Rainha da Rainha, Rainha das Marias, a Poderosona, a Pombagira principal. E isso não é à toa, porque dizem histórias, né? Que a Pombagira Maria Padilha foi a primeira Pombagira que existiu, tá? Foi a primeira Pombagira que existiu. E que por onde ela passou, cada lugar que ela passou, por onde ela pisou, ela fez uma pombagira. Nesse quesito de fazer uma pombagira, vocês podem entender como se ela tivesse dado à luz a uma pombagira, engravidado, quanto também vocês podem entender no caso que ela fez uma mulher se enxergar, se rebelar contra o sistema opressor que tinha na época e se valorizar, se reerguer, né? Tem gente que fala que é porque ela que era a dona do cabaré onde todas as outras pombagiras trabalharam. Enfim, ela é a regência principal quando o assunto é, sim, pombagira, tá? Tem um ser que trabalha dentro da alta magia, dentro da Goetia, chamado Astarô, ou Astaroth, que para algumas pessoas é um ser tanto homem quanto mulher, para algumas casas é um homem e para outras casas é uma mulher. Então eles fazem essa associação de Maria Padilha com Astaroth, tá? Fazem essa associação como se fosse Maria Padilha uma máscara, uma face de Astaroth, tá? Então, para algumas pessoas tem essa visão e que o Exu Rei das Sete Liras seria uma face de Lúcifer, tá? Dessas duas forças, tá? E acima teria um Exu Maioral ou algo assim. Então, isso de trindade eu vou falar para vocês mais pela frente. E por fim, a gente vai encontrar o reino da praia, tá? Que eu falei por último, mas que não é porque é menos importante, tá? Mas eu acho que no caso é um dos reinos mais importantes para se trabalhar, que é um reino que rege o nosso campo do sentimental, tá? Por sinal, médiuns que têm entidade de praia de frente, vixe Maria, 15 minutos é água calma, 15 minutos é turbulência. É água aquela água, sabe, escura, que você não consegue nem ver o que tá aparecendo ali no fundo. Aquela água escura, escura, escura. O médium é assim, tá? Você nunca vai entender perfeitamente o médium de quem tem um Exu maré, um Exu pirata, uma pombagira menina da praia, uma pombagira da praia de frente, tá?
é muito difícil, tá? Porém, são pessoas maravilhosas, pessoas ótimas, porém não pisa no calo deles, não pisa no calo deles. É como se fossem duas polaridades se mesclando constantemente, tá? Então, são pessoas que às vezes pode até ser meio chato em alguns momentos. Então, se você é de Pombagira, de Exu de frente, que vem nesse reino, por favor, se controle. De chefia, a gente encontra Exu Rei das Praias, ou então Pombagira Rainha das Praias. Mas vocês também podem ver o nome. Exu Rei da Praia, ou então Pombagira Rainha da Praia, tá bom? Então, tem casas que vai falar das praias, e tem casas que vai falar da praia, tá? E quando a gente fala praia, não é que necessariamente seja só praia, tá? Vamos supor que você vai assentar sua pombagira, seu Exu da praia. Você precisa de terra da praia, areia da praia. E agora? Não vai dar pra você ir pra Copacabana lá pegar uma areinha que fica assim bem na entrada da praia. Vamos supor que lá tem um coqueirinho, você quer ver, pegar a água, pegar a areiazinha que tá ali embaixo do coqueirinho. Não dá, né? Não dá pra você pegar. Então, você pode pegar de onde? Você pode pegar das cachoeiras, dos rios, das lagoas, porque dentro desta linha também rege os Exus de lagoa, tá? De pântanos, de lugares parados, com águas paradas, de lagos, tá? Rios, não necessariamente praia. Então, por exemplo, o Exu do Lodo, que é um Exu que é de água parada, pode corresponder no reino de praia. Então, se vocês verem um Exu do Lodo usando uma roupa ou uma guia azul com preto, não está errado, tá? Tem o reino do Lodo, que é um reino próprio também, que é uma subdivisão do reino da praia, tá? Que geralmente usa o preto, o vermelho e o marrom, tá? Ou então marrom e preto só. E tá tudo bem também, tá? Que é um reino próprio. Tem reinos, tem Exu do Lodo que trabalha no reino das matas, que ele usa preto e verde, e tá tudo bem também, tá? Mas vale ressaltar que Exu usa todas as cores que for preciso. Exu é bruxo, é feiticeiro, eles trabalham não só em cima de uma cor, eles trabalham com aquilo que é preciso, tá? E dependendo do feitiço, precisa de uma cor diferente de vela. Então tá tudo bem, às vezes, ele pegar e trabalhar com uma outra cor. Não fique achando que o Exu tá fazendo algo errado, tá? E se seu Exu trabalha no reino da Calunga e tá usando a cor preta, procure saber o porquê, tá? Porque às vezes ele corresponde no reino do buraco, tá? Mas se ele quer trabalhar só com o preto, porque mesmo ele sendo, vamos supor, do reino de Lira e quer usar o preto, deixa ele usar o preto. Ele tem um porquê de estar usando o preto. Então, tenham uma ciência também em relação a isso. Muitas pessoas chamam o reino da praia, entidades do reino da praia, para trabalhar num campo expansivo. Quem quer expandir algo, quer expandir os negócios, reino da praia. Quer descobrir o que está oculto, reino da praia. Por quê? Porque ali vai estar falando aquilo que está embaixo do mar, que você não está vendo. Reino da praia vai fazer aquelas ondas, trazer aquilo que está no fundo, sabe? Para a beira do mar, para você poder encontrar, para você poder ver. Então, são várias coisas assim que as pessoas acabam chamando este reino, tá? Então, deem um pouco mais de valor a este reino, por favor. E por fim, o último tópico que a gente vai abordar aqui. A trindade dentro da linha de Exu, dentro dos reinos, dentro da Quimbanda, dentro da Umbanda, da linha de esquerda, tá? A trindade varia muito, tá? Varia muito. Vamos supor que eu abro uma casa e coloco ali como regência maior o seu tranca-ruas. Então, ele vai ser o maioral, tá? Ele vai ser o maioral. Mas tem casas que não é bem por aí. Tem casas que coloca quem é maioral, o Exu maioral. Tem casas que coloca a pombagira. Vamos supor que eu vou abrir uma casa, eu coloco ali pombagira maioral. Então eu coloco ali a dama da noite, porque é a pombagira que fundou aquele espaço, entendeu? Sempre vai colocar a mulher à frente, acima. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então tem várias vertentes que coloca ou Exu maioral ou então os chefes da casa, tá? Mas também tem casas que colocam Exu maioral, Pombagira Maria Padilha e Exu Tranca-Rua das Almas. O Tranca-Rua seria para poder trazer aquele lado da justiça, do equilíbrio, que ele é o Exu que traz isso, tá? Ele é um dos Exus mais importantes e mais conhecidos, mais antigos e mais respeitados. Maria Padilha pela mesma questão, basicamente, né? E o Exu maioral por ser o maioral. Mas tem muita casa que não trabalha com maioral, né? Então coloca ali algum outro Exu.
Também o que pode acontecer em algumas casas. Casas que trabalham com a esquerda e mesclam com bruxaria, com ocultismo ou algo assim, colocam Beelzebub, Lúcifer e Astaroth, ou Astaroth, né? Tem gente que coloca outras regências também dentro da Trindade. Então é algo que não dá pra gente poder afirmar, tá? Mas o que acaba acontecendo dentro da Umbanda na maioria das vezes? A Trindade é Exu, Pombagira e Exu Mirim. E Pombagira Mirim junto com o Exu Mirim. Quando a gente fala sobre os reinos, a gente também encontra ali o cuidado com o Exu e a Pombagira Mirim, tá? Não é só o cuidado ali do Exu e da Pombagira. A gente tá falando também do Exu e da Pombagira, tá? Então, se a gente tá falando assim, por exemplo, do reino, eu carrego o Mirim Brasinha, né? Então, o Brasinha, ele corresponde no reino do forno, que é dentro do cemitério. Ou seja, é o crematório. Forno é o crematório. Pombagira do forno é o quê? A pombagira que trabalha com os espíritos que ficam ali presos dentro do crematório, tá? Exu brasa, Exu pinga-fogo, é tudo Exu de crematório. Então, trabalham com a cor laranja na maioria das vezes, tá? E tá tudo bem, gente, é isso, vocês estão entendendo? Então não é só o Exu e Pombagira que trabalha sobre a regência de um reino, tá? É isso que vocês têm que entender. Que eu não tô falando, ai, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim constantemente, mas para vocês entenderem, tá? E uma grande coisa, uma informação muito importante ressaltar para vocês também é que antigamente a gente não via tanto culto a Exu e Pombagira Mirim. O Exu Mirim e a Pombagira Mirim não era muito abordado, muito falado. E o que ajudou muito, 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 muito esse culto chegar ao que é hoje conhecido e falado é por causa das obras de Pai Rubens Saraceni, tá? Por mais que eu não goste da vertente dele, por mais que eu não goste muito de quem é Rubens Saraceni, isso a gente tem que falar que é uma verdade, tá? Ele quem ajudou a trazer muitos fundamentos para o culto de mirins dentro da Umbanda, tá? Uma outra questão que a gente tem que ressaltar antes de finalizar. A vela de Pombagira Mirim normalmente é assim. Já a de Exu Mirim normalmente é desta outra forma. A de Exu geralmente é a preta e a de Pombagira é vermelha. Mas não é uma regra. Como vocês viram, depende do reino. Depende do reino. Então o Brasinha não usa essa cor de vela que eu mostrei pra vocês. Ele usa preto e laranja, tá? Ou então só preto. Então pra vocês verem como que tem essa diferença. Então vocês não podem se pegar muito a cores de vela apenas preta ou vermelha, tá? Muitas casas obrigam a acender vela bicolor, preta e vermelha apenas. Não pode acender outra cor para Exu e Pombagira. Mas olha o tanto de reinos, olha o tanto de informações. Pergunte primeiro para o seu Exu qual é a cor de vela que ele trabalha. Pergunte para o guardião que te acompanha, tá bom? Tem gente que não fala. Não pode falar o Exu não pode falar o meu Exu, minha Pombagira. Gente, é modo de falar, é expressão, não se preocupem. Pode falar assim, meu Exu, minha Pombagira. É algo que as pessoas estão criando agora, sempre foi falado, porque agora não, tá? Realmente, se vocês puderem falar, o Exu que me acompanha é mais bonito de se dizer, né? Mas é uma forma que a gente não tá ali colocando corrente no Exu e falando que ele é nosso. Não, as pessoas estão criando coisas, querendo militar em cima de algo que já, é falado há muitos anos. Mas enfim, é isso, tá bom? Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês é que, normalmente, Pombagira fuma cigarros com sabores e fumam bebidas adocicadas. Já Exu, cigarro e charutos e bebe bebidas como uísque, rum, cachaça. E os mirins, normalmente, tanto a Pombagira Mirim quanto o Exu Mirim, fumam também, tá? Bebem, geralmente, Coca-Cola. Por quê? Porque dentro da composição do refrigerante de cola tem obi, tá? Obi. Tem também alguns mirins que tomam cachaça, tem algumas entidades que descem dessa linha que tomam cachaça com groselha, tem entidades que trabalham da linha de mirins que trabalham com metade de um copo com cachaça e metade de um copo com guaraná. E essa variedade é muito vasta, tá? Depende muito de cada entidade, de cada força, tá? De cada reino e cada opção própria da entidade. Então é uma coisa a se perguntar, a se ir lá e questionar com a entidade em si que você carrega. Eu não vou dizer números que o Exu que você pode colocar, isso e aquilo, porque depende muito do reino daquele Exu, tá? Normalmente, entidades de cemitério, das almas, assim, a gente coloca o número 9, e de outros reinos a gente coloca, como por exemplo, Encruzilhada e Lira, a gente coloca 7, tá? Porque o 9 seria o número final, aquele que termina, aquele que põe fim, enquanto o número 7 é aquele que cria, que faz a perfeição, que dá início, isso e aquilo, tá?
mas não é uma regra. Isso é uma coisa para se perguntar para o seu Exu, para a sua entidade, e você vê com eles, tá certo? Então veja com eles e eles vão ensinar muitos outros fundamentos para vocês que podem ter certeza que nesta aula gigantesca que eu acabei de fazer, vocês vão ver que tudo isso que eu falei foi muito útil, mas pouco, comparado com o tanto de coisas que um Exu e uma pombagira tem para poder nos passar, tá certo? Agora vocês sabem trabalhar com Exu, vocês sabem trabalhar com pombagira, com mirins, vocês sabem o que é cada coisa, né? É pouco, vocês precisam conhecer mais, estudar mais, mas se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o Exu e pombagira de vocês, me chamem, porque eu faço jogos oraculares, como vocês já sabem, e eu posso auxiliar vocês com isso, tá certo? Então é isso, gente. Um beijo, se cuidem, até a próxima aula, estamos chegando ao fim do curso, então aproveitem para tirar dúvidas agora, perguntar agora, tá bom? Por favor, gente, coloque o caderno de vocês em ordem, tudo que foi ensinado na aula, coloquem aí para vocês, não se esqueçam de anotar pontos e tópicos, coisas pequenas, mas que às vezes é importante, tá? Observem tudo muito bem, e é isso, gente. Um beijo, se cuidem, até a próxima aula. E muito axé para a vida de vocês. Não sei se essa aqui vai ser a última aula do ano de 2025, do ano de 2024. Espero que não, espero que eu consiga postar mais uma aula antes de finalizar. Mas, se for a última aula, um beijo, feliz final de ano, boas festas para vocês e um ano de 2025 maravilhoso a todos, tá bom? Um beijo, se cuidem!